Fala galera, Rio aqui. A temporada de julho está chegando e ela está cheia. Eu repito, cheia de continuações de séries muito boas. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês as continuações que vão passar agora. Vou também colocar na tela quando começa, o dia da semana e o horário de cada show, para você poder acompanhar da melhor forma possível nessa temporada de verão de 2025, aproveitando o frio do inverno aqui no Brasil. E como tá frio na minha cidade. No mais, você já sabe, deixe seu like para ajudar o vídeo a ir para mais pessoas, se inscreva se não for inscrito para finalmente a gente chegar nos 1000 e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Dito isso, vamos lá. Dandadan Season 2. Segunda temporada de Dandadan, dois protagonistas, uma Gyaru e um otaku de OVNIs. Um dia fazendo um duplo desafio de coragem, a garota é atacada por um grupo de aliens que queriam usar ela para continuar a espécie, e o protagonista é possuído pelo espírito de uma velha tarada. A protagonista acaba despertando poderes paranormais e o prota herda os poderes da velha yokai. Juntos os dois vão ter que lidar com toda ameaça que aparecer, yokai ou alienígena, enquanto os dois se tornam mais próximos. Gosto bastante da história, com a ruma de casos sobrenaturais pesados. Gosto bastante dos dois personagens, da comédia ridícula daqui. Apesar das minhas ressalvas da adaptação feita pela Science Saru, se vocês quiserem saber com mais detalhes, tem uma playlist com minha visão de todos os episódios de Dandadan. Apesar disso, um dos melhores animes de 2024 na season passada. E bora ver como vai ser essa segunda parte na produção. Já no roteiro, já adianto que se vocês gostaram da loucura, vai ficar bem mais maluco. Muito louco, bem rápido. Aguardem. Yofukashi no Uta Season 2. O nosso protagonista, depois de um desentendimento com a colega de classe, ele passa a não ir para a escola e começa a ter insônia. Entediado durante a noite, ele começa a vagar pela sua cidade, até que encontra uma garota bem diferente, que promete ajudar ele a dormir. Alguns pensariam que ela queria conhecer o protagonista melhor. Eu pensei que ela ia roubar os órgãos dele. Mas não, ela só queria beber o sangue dele. Acaba sendo revelado que essa garota, na verdade, é uma vampira. O nosso protagonista se interessa por isso e quer se tornar um vampiro. Mas isso só é possível se ele se apaixonar por ela e ela beber o sangue dele enquanto isso acontece. Só tem um problema, o nosso protagonista lembra do desentendimento que ele teve com a garota? Pois então, ele não sabe se apaixonar. E aí, essa história é eles tentando fazer ele se apaixonar por ela, pra ele poder virar um vampiro. Segunda parte desse romance com uma vampira tarada que não tanca falar de romance. Misturando os encontros dos nossos protagonistas na noite, comédia e a parte sobrenatural envolvendo os vampiros. Apesar desse anime estar sendo feito pela Liden Filmes, a sua primeira parte tem uma qualidade de animação muito boa. O diretor dele é um dos diretores de Monogatari. E quando eu falo isso, eu quero dizer que ele esteve na produção de boa parte de Monogatari até o Ari Monogatari. Se não me engano, isso até ele sair da Shaft. Kaiju número 8, Season 2. Production ID retorna com um Kaiju com cabeça de caveira. Nessa história, nosso protagonista, depois de ter tido a casa dele destruída por um Kaiju quando criança, ele e sua amiga de infância juraram entrar nas forças de defesa para lutar contra os Kaijus, lado a lado. A garota conseguiu entrar, se tornou uma exterminadora bem popular e muito forte, mas o protagonista foi trabalhar em outra área no ramo de Kaijus. Limpar o que sobrou dos Kaijus destruídos. E agora, depois dos 30, trabalhando na limpeza dos sucos intestinais dos Kaijus, ele já tinha quase desistido do seu sonho. Até que o Kaiju parasita infecta ele e ele se torna capaz de se transformar nesse tipo de Kaiju, sendo registrado como o número 8. Ele entra para as forças de defesa e ajuda com o combate dos monstros, enquanto tenta lutar ao lado da sua amiga de infância. É um anime de Battle Shonen com fortes elementos de ficção científica, voltando agora com a sua segunda parte. E mano, essa parte que vem aí vai surpreender bastante vocês. Em questão de história, é realmente bom o que vem aí. Dainan Naoshi. O nosso protagonista ama magia, mas não tinha poder mágico, talento ou linhagem que lhe desse o mínimo de possibilidade de ser um mago decente. Ele acaba sendo churrascado por um mago, enquanto ele gosta de pegar fogo, e reencarna como o sétimo príncipe do reino, só que dessa vez ele tem tudo o que precisa para pesquisar magia, enquanto foge das honestas de seu pai grande, e é claro que todo tipo de demônio ou monstro dessa história. E meu Deus, a história consegue ser mais dark do que parece. Ele tem esse visual mais kawaii açucarado até demais. E ano passado eu tinha deixado passar por boa parte da temporada. Mas depois, por causa de um clipe que eu vi no YouTube, eu fiquei curioso. E sim, o troço é bom. Eu acabei ficando viciado. Apesar do visual kawaii do protagonista parecer uma loli, acredite, tudo isso é montado para chocar você quando ele ficar com a cara de psicopata, aparecer uma criatura das sombras e a história ficar bem mais pesada. Ah sim, e fanservice. Kanojo Karishimasu Season 4.
Nosso protagonista namorava um diabo de saia. E quando ela terminou com ele ficou carente e acabou entrando em um site de namorada de aluguel. Só para contexto, no Japão rola esse negócio de pagar para uma garota ter um encontro com você fingindo ser sua namorada. Obviamente é só fingimento, mas porque nosso protagonista foi um completo de um jegue, ele agora tem que fingir estar em um relacionamento com uma das garotas mais requisitadas do aplicativo, para o bem da avó dele. Kanjo Cara de Estimação é uma grande farofada, e a verdade é que eu curto ver a bagunça. O mangá acabou recentemente, eu não vi ainda o final. Sei que muita gente não gostou, mas eu vou deixar pra ver posteriormente pra julgar por mim mesmo. E não é de hoje, todo mundo sabe, todo mundo fala que a história é trash, e sinceramente eu não vou negar, é bem trash mesmo, mas eu acho graça disso até então, no qual ridículos são alguns momentos e como a história é conduzida. Como um circo pegando fogo. Kimetsu no Yaiba Mugen Jouren. Nosso protagonista, que eu vou chamar carinhosamente de Tangerina, tem sua família morta por um demônio e sua irmã transformada em um. Ele então entra em uma jornada para se tornar um Demon Slayer e conseguir fazer sua irmã voltar ao normal. Primeiro filme da trilogia adaptando a última parte de Kimetsu no Yaiba, o Arco do Castelo Infinito. Anime de Battle Shonen de alta qualidade feito pela Ufotable, mesmo estúdio que adaptou 2 dos arcos de Fate, um em formato de série, outro dividido em 3 filmes. Eles poderiam refazer a Rota da Saber, pelo amor de Deus. Confio que vai ficar foda, senão o filme vai ficar intragável, como no mangá. Enfim, eu boto fé no trabalho que a Ufotable vai fazer, como tem feito até então. Acredito até que no final de filme pode até ficar melhor, mas o lado ruim é o lançamento oficial. Vai ser lançado nos cinemas japoneses em 18 de julho, mas só vai chegar nos cinemas brasileiros em setembro. Senshu Butayaro wa Santa Claus no Yume wo Minai. Nova temporada do anime de Butayaro Series, o anime da Bunny Girl. Nessa história, o protagonista, depois de um incidente sério envolvendo sua irmãzinha, ele começa a presenciar fenômenos sobrenaturais envolvendo a chamada síndrome da adolescência, geralmente associada à ansiedade ou com outro conflito interno. Aqui nessa história isso se manifesta alterando a realidade ao redor de quem sofre com esse problema. Excelente série, ótimo protagonista. Eu gosto muito das tiradas que ele dá em vários momentos da história. A heroína principal também, e o desenvolvimento da história dos dois, os eventos da história e o drama. Cada fenômeno envolvendo a síndrome da adolescência pode ser bem entendida pela metáfora do que os protagonistas estão sentindo. Caso você não conheça e queira assistir, a série é dividida em primeira temporada e 3 filmes. Eu vou colocar a ordem para assistir na tela aí para vocês. Grumble. Nem acredito que esse ganhou uma segunda temporada depois de tanto tempo. A primeira tendo sido feita em 2018, nosso protagonista se muda para a casa dos parentes no litoral para poder frequentar a faculdade local. O tio dele, no caso, tem uma loja de mergulho. E quando o nosso protagonista abre a porta da loja, ele é recebido com uma visão vinda diretamente do inferno. Um monte de marmanjo, quase ou totalmente pelado, competindo quem bebe mais cerveja. Depois de achar bem nojento tudo isso, o protagonista é convencido a se juntar a esses caras e acaba tendo a reputação dele queimada com uma de suas primas. Mas não se preocupe, tem como piorar, tendo sua reputação queimada na universidade. Aí agora, junto com o nosso protagonista, vai ter vários momentos de vergonha alheia, bebendo, e é claro, praticando mergulho. É um anime bem engraçado e ridículo, os personagens fazendo essas caras de monstro, e tem uns momentos aqui completamente retardados, perdendo cada vez mais moral com a prima. Ou será que não? Só vendo pra descobrir. Chainsaw Man Movie Resurrect. O nosso protagonista é muito pobre e seus pais morreram deixando ele uma dívida gigante com a Yakuza. O único ser com quem ele pode contar era o demônio Pochita, que ajudava ele em matar demônios para ganhar dinheiro e sobreviver. Um dia ele é morto e se funde com Pochita e ele vira o Chainsaw Man, um dos demônios mais roubados desse mundo. Ele encontra uma garota ruiva que promete a ele casa, comida e roupa lavada em troca de trabalhar para a segurança pública matando demônios. Depois da primeira temporada teremos a continuação da série em formato de filme, adaptando o arco da Arese. Mudaram o diretor, agora é o cara que dirigiu Historia. Uma coisa eu tenho certeza, esse filme vai bombar. Eu fiz um vídeo com spoilers desse arco de Chainsaw Man comentando o mangá. Se vocês quiserem ver, vou deixar no card acima. Tate no Yusha Season 4. Nosso protagonista é invocado para o mundo de Sekai virando o herói do escudo para combater as waves de monstros desse mundo. Só para ter a reputação destruída com uma falsa acusação de estupro.
Como ele não confiava em absolutamente ninguém, ele comprou uma escrava. No começo sendo completamente frio com ela, mas aos poucos se abrindo, se tornando cada vez mais forte, upando o nível e ela ficou um pouco mais alta. Quarta temporada de Shield Hero, isso, mantiveram o diretor da terceira temporada. Ainda bem, Tate no Yusha, na minha opinião, tem uma boa primeira parte, mas a segunda temporada, apesar de algumas coisas que eu gosto, é um ponto mais baixo. E a terceira não tem comparação, melhor que todas as três. Retomando a história principal, que foi abandonada na segunda parte, e explorando esses pontos da história. Acho os personagens do grupo do Prota, em grande parte carismáticos, outros eu simplesmente odeio. Ansioso pra ver o que vai rolar nessa quarta parte. Sono Biscuit Doll. E a waifu queridinha de todo mundo vai voltar. O nosso protagonista é neto de um artista que faz essas bonecas. Querendo seguir o ramo do avô, ele aprendeu E quando ele era pequeno, ele foi destratado pelo seu hobby. Então, ele manteve isso em segredo. Até que um dia a Best Girl descobre o hobby dele. Mas ao invés de zoar com a cara dele, ela não só mostra interesse, como também acaba pedindo a ajuda dele, porque ela quer começar a seguir no hobby de cosplay, e ela não sabe costurar. E assim começa a jornada do protagonista de fazer todo tipo de cosplay para a heroína vestir. Nem preciso comentar a quantidade gigantesca de fanservice que tem nesse show. No mangá já tem muito. Mano, o senso de humor da autora nesse negócio. O nível. Mas no anime eles não só seguem fiéis à obra original, como também eles deram uma apimentada. Só digo uma palavra: perfeição. Sakamoto Days Season 2. Nosso protagonista era um assassino de elite, um profissional entre profissionais, até que um dia ele se apaixona pela mina que trabalha na loja de conveniência que ele estava. Larga toda a carreira dele de assassino, abre uma loja de conveniência, tem uma filha e engorda muito. Depois de ter salvado um assassino com telepatia, ele se torna funcionário da loja e fica uma dinâmica bem parecida com Spy Family. Se alguém ameaçasse matar a Anya usando telepatia. Sakamoto Days é um anime que mistura ação e comédia, usando a dinâmica do Sakamoto, sendo um assassino de elite junto com o telepata, o Shin. Tem os personagens ligados ao submundo aqui, e o Sakamoto acaba se tornando um alvo, com a recompensa na cabeça dele. E agora ele tem que proteger a família desse mundo que ele tentou abandonar. Depois de ter terminado a temporada anterior de uma maneira bem estranha, empolgante, mas estranha, meu arrependimento é não ter falado mais dele na temporada passada. New Painting Stalking with Carterbelt. Quem diria que o anime de humor negro concebido em uma noite de bebedeira teria uma parte 2, depois de 15 anos? Em um mundo onde demônios atacam essa versão adulta de Townsville, duas anjas protegem a Terra. Só que essas irmãs são um pouco diferentes. A Stalking é viciada em doce e a Punch é viciada em sexo. E as duas lutam usando armas, mas para gerar essas armas, elas pegam as partes de roupa, Painting e Stalking, e depois de uma cena de transformação bem única, elas derrotam os monstros usando as armas. Se acham estranho isso, esperem até ver o que o padre faz. Mano, não dá pra levar esse negócio a sério. Tudo nisso é uma grande piada. Maluca, sem sentido, com muita sátira, humor negro. Apesar do visual cartoon, não é pra criança. O anime vai ser feito pelo estúdio Trigger. Em quesito de animação, não tenho reclamações. O que quero dizer é que estou hypado. Dr. Stone. Num belo dia, uma luz verde transforma todos os seres humanos na Terra em pedra. Milhares de anos depois, nosso protagonista renasce da pedra. Esse mesmo protagonista é um gênio e decide usar todo o conhecimento da humanidade para desvendar o mistério da petrificação e trazer as pessoas de volta ao normal. Segunda parte da quarta temporada de Dr. Stone. A graça da história é ser um anime shonen, mas ao invés de usar algum poder, lutar ou algo parecido, nosso protagonista usa todo tipo de conhecimento da humanidade para conseguir o que quer. Fogo, eletricidade, bomba, tudo a partir da pedra. Apesar de ser legal essa ideia, tem umas coisas que rolam aqui que são ridículas no mau sentido, de você bater o olho e achar estranho. Entretanto, a história flui bem, usando os elementos de shonen, e o que eu mais gosto daqui é o antagonismo, os vilões da história, sendo o melhor dele até agora o Ibara. Nessa parte veremos o que nos aguarda enquanto nos aproximamos da dita origem do mistério da obra, a petrificação humana. Jindo Hanbike, Season 2. Isekai há muito tempo se tornou um gênero próprio, em que os nossos protagonistas reencarnam ou como humano ou outra coisa. Nesse anime, o protagonista reencarna como uma máquina de vendas. Sinceramente, eu não assisti esse, não tenho interesse. Por algum motivo, quem dubla a máquina é o dublador do Ururushi. Bizarro. Mas
Mas pra quem quiser ver, tá aí. Jibaku Shonen Hanako-kun 2, parte 2. E se a loira do banheiro na verdade fosse um garoto? Existe um boato nessa escola de que se alguém conseguir invocar Hanako-san, ela concederia um desejo pra quem a invocasse. Olha que ideia brilhante, invocar uma assombração pra ela te dar algo de graça. O que poderia dar errado? E a nossa protagonista consegue invocar o espírito com sucesso, só que não é uma garota. Parece que houve um telefone sem fio aqui. Rola muita coisa e a protagonista acaba com uma espécie de maldição. E agora ela, que só queria um romance, se tornou assistente de Hanako, que trabalha para manter a escola em ordem porque tá cheio de assombrações ali que às vezes despirocam. Eu assisti a Season 1 de Hanako-kun há muito tempo, na primeira temporada. Essa continuação é a segunda parte da segunda temporada. O que eu lembro de Hanako-kun, apesar de ter um visual mais kawaii, tem um humor meio macabro em algumas partes, e os personagens têm uma backstory pesada também. Tem o mistério do Hanako, o que aconteceu para ele virar um fantasma. Obviamente ele morreu, mas vocês me entenderam. Não tem muita coisa que é cantada aqui de uma maneira muito mais dramática. Kako no Inazuki, Season 2. O pássaro cuco é conhecido por invadir o ninho de outros pássaros quando eles não estão perto, colocar seus ovos lá e deixar para outro pássaro criar seus filhotes. Baseado nisso, nesse anime, nosso protagonista foi trocado no berçário, sendo criado por outra família. Anos depois, a sua família biológica, que está com a filha dos seus pais, entra em contato e os 4 pais decidem que os filhos se casem. Da mesma altura de Yamada com And the Seven Witches, e no caso de Kako no Inazuka, eu li há um bom tempo atrás alguns capítulos do mangá, e para não dizer que não vi nada do anime, eu vi um episódio. Então levem isso em consideração. Apesar da ideia inicial, o protagonista tem uma garota que ele gosta, e a que é prometida a ele, inicialmente começa a ajudar ele na conquista. Eu tinha gostado bastante da dinâmica dos dois. A garota é carismática. Me lembro que na época que vi, eu estava assistindo Kaguya-sama e eu achei a comédia no nível desse. Eu parei de ler, vou ver se retomo, mas a animação eu não fiquei interessado. Pareceu bem fraca, mas pra quem quiser, tá aí as datas. E essas foram as continuações dos animes que vão rolar nessa temporada de julho de 2025. Acabei não adicionando à lista, mas títulos como Witchwatch e Kijin Getou Show vão continuar também. Pelo que eu vi, eles vão ter mais do que o Ankur. Eles vão ter mais do que 12 ou 13 episódios. E é isso, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam, ativem as notificações. Eu fico por aqui, até mais, tchau.